Vamos passar a falar aqui de economia, porque o governador Ratinho Júnior assinou o decreto que garante o reajuste do salário mínimo regional, garantindo mais uma vez que o Paraná siga com o maior salário mínimo regional do país. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a repórter Cássia Calonassi, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Bom dia, Cássia, mais uma vez para você. Bom dia, Manu. Bom dia, Pedroso. Ontem à tarde, o governador assinou esse decreto que oficializa o reajuste do salário mínimo regional e garante que o Paraná vai seguir com o maior do país. O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda aprovou já em janeiro essa proposta de reajuste e os valores finais. No Paraná, são 4 faixas e haverá aumento real em todas elas. Na primeira, que engloba trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o salário salta para R$ 1.731, com um ganho de 1,06%. Para os grupos do setor de serviços administrativos, serviços gerais, reparação, manutenção, vendedores do comércio, o valor fica em R$ 1.798, um reajuste de 1%. Empregados de produção de bens e serviços industriais têm ganho de 0,98%, com um valor em R$ 1.859, e a última categoria de técnicos de nível médio vão receber R$ 1.999, então quase R$ 2.000, um aumento de 0,92%. O mínimo regional não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido por lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, nem aos servidores públicos. O cálculo para chegar nesses valores leva em consideração a mesma estimativa do reajuste nacional, fixado em R$ 1.302, então um salário mínimo nacional de R$ 1.302, que gera essa equivalência de aumento. E aí a diferença entre o nacional e o estadual é feito com base na evolução do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, o valor nacional em R$ 1.302 e o valor do salário mínimo regional chegando a quase R$ 2.000. Volto com vocês. Obrigada, Cássia, pelas informações. E aí eu lembro a você que está acompanhando a gente que esse é justamente o assunto da nossa enquete. Queremos saber se, na sua opinião, esse valor do salário mínimo regional é justo ou não. Por enquanto, Pedroso, para trazer para você, o pessoal concordando que sim. 57% da nossa audiência achando que o valor do salário mínimo regional é justo. E eu lembro que essa é um importante índice para o governador Ratinho Júnior, que inclusive comemorou aí mais uma vez termos esse salário mínimo regional mais alto do país nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai colocar para vocês acompanharem, vocês que estão na live também, o tweet, né, a postagem ali de Ratinho Júnior nas redes sociais. Mas é uma bandeira bastante levantada também pelo governador, né, Pedroso? Olha, o salário mínimo regional, ele é importante pelo seguinte, né, muitos ouvintes às vezes não entendem qual a relevância disso. Falam, olha, já existe um salário mínimo nacional, por que a gente tem que ter um espaço próprio? Olha, a existência de um salário mínimo regional, ele garante que as diferenças de cada um dos estados, no caso aqui a gente pensando no Paraná, porque alguns estados não têm esse mínimo regional, ele consiga dar a garantia para os trabalhadores aqui do Paraná, que têm peculiaridades. Os trabalhadores daqui têm uma diferença dos trabalhadores, talvez do Maranhão, do Acre, de Rondônia. Então, a remuneração aqui no Paraná, ela demanda um valor maior, justamente porque o custo de vida ou o nível de desenvolvimento aqui do estado, ele é maior. Então, ele tem essa adequação com as características econômicas locais. Muitas vezes, a gente aqui no Brasil não está tão acostumado, Manu, com essa regionalização, né, tanto do salário quanto de algumas tarifas, mas em outros países isso é muito mais frequente. Quem tem hábito de conhecer um pouco da economia americana sabe que o salário mínimo lá respeita muito, inclusive, essa regionalização, porque se entende que cada um dos locais desse espaço geográfico, eles têm as suas peculiaridades e isso deve ser respeitado. Eu espero que esse bom exemplo do salário mínimo regional, ele afete outras áreas. A gente tem que entender que algumas tarifas, algumas questões de custo, inclusive no futuro, eu espero que até algumas questões tributárias respeitem essa peculiaridade. Porque eu já falei em vários outros momentos, hoje no Paraná a gente paga muito mais imposto do que a gente recebe em serviços, né? A gente transfere mais impostos para a União. Então isso significa que talvez a carga tributária aqui dos paranaenses poderia ser menor, já que a gente recebe ou tem uma demanda menor por impostos federais. Então, talvez a gente poderia ter tributos menores, Manu, inclusive para, quem sabe, no futuro, conseguir ampliar ainda mais esse salário mínimo regional. Agora, a regionalização, o respeito às características aqui do Paraná é uma qualidade importante. Então, a gente fica aguardando
que esse tipo de iniciativa ele consiga se ampliar para outras áreas. A gente fala, concordo com os ouvintes aqui que participaram da enquete, que é justo, né, é justa a existência do instrumento do salário mínimo regional. Agora, todos nós sempre esperamos que o valor seja o maior possível, mas isso depende de questões macroeconômicas que a gente vai seguir acompanhando, e nesse sentido a gente acaba sendo dependente do Brasil como um todo. Então, as bravatas, os problemas com o BNDES, questões de produção, relações internacionais acabam afetando a nossa economia também, Manu.